Leiamos aqui no primeiro livro de Reis, no Velho Testamento, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Toda atenção, gente boa de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Está todo mundo aqui? Toda atenção? Amém? Então, atenção para mim significa silêncio absoluto. Todos nós. Quem não trouxe Bíblia, ouça com carinho. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. O que Elias havia feito? Ele havia matado os 450 profetas de Baal e os 450 profetas do poste ídolo, depois que a proposta de que fogo do céu fosse invocado, e eles aceitaram que o Deus que fosse Deus por fogo responderia, e eles invocaram a Baal de manhã cedo até já perto das 3 da tarde, e fogo nenhum veio do céu, e Elias disse, bom, agora chega, é a minha vez. E aí mandou molhar o altar do Senhor que estivera em ruínas, e ele o refizera, mandou cavar um rego e fazer um círculo de água, ensopou tudo, e diante do povo de Israel ele disse, ó Senhor, que fique hoje sabido que só Tu és Deus, e que eu sou Teu servo. E o Senhor respondeu por fogo, que lambeu o altar, o holocausto, que queimou toda a água que havia em volta, e o povo caiu com o rosto em terra, dizendo, só o Senhor é Deus. Aí depois disso, o Acabe, que era o rei de Israel, reino norte de Israel, Israel já estava dividido em 2 reinos, um no sul, com sede em Jerusalém, um no norte, com base em Jezreel, Samaria. E Acabe fez saber a Jezabel, que era a mulher dele, que era a patrocinadora do culto a Baal, no reino norte de Israel, tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada, no ribeiro de Quizon, que fica no sopé do Monte Carmelo. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um dos meus profetas. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, a distância. Ele já tinha ido do Monte Carmelo até Jezreel, 25 quilômetros. Agora de Jezreel até Berseba, quase 200 quilômetros. E deixou ali o seu moço. E ele mesmo se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe,
Se Horebe, aqui, é na região da península do Sinai, como as tradições de 2000 anos para cá indicam, ele teria andado 400 quilômetros mais. Agora, se for lá na Arábia, como existe também aparente evidência de que possa ter sido, aí o caminho já chegou perto de 1000 quilômetros. O fato é que se diz que com aquela comida, com a força dela, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos de Israel, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, uma brisa suave, tranquila. E ouvindo o cicio, esse murmurejo de vento, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também, Elias, fica sabendo, conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Gente boa, eu já preguei milhares de vezes neste texto, tem livros meus sobre o assunto. Eu não quero repetir nenhuma das coisas que de sobra já têm sido ditas. Eu quero apenas me concentrar num aspecto do que nessa leitura nos aparece também. Não aparece de maneira primordial, de maneira explícita e nem tão óbvia de cara, mas é o aspecto psicológico do que estava constituindo a mente, o estado de espírito do profeta Elias. Elias é conhecido de todos nós como um ser desassombrado. Tudo que se lê antes desse capítulo 19 acerca dele, se nos revela um indivíduo sem medo, sem fobias, capaz de encarar todas as ameaças. Ele se sentia uma multidão, mesmo que ninguém estivesse com ele, pela certeza absoluta de que ele andava com Deus e Deus andava com ele.
E por causa disso, ele carrega esse traço que o caracteriza não só aqui no livro de Reis, mas passou a caracterizá-lo nas tradições do povo de Israel. Depois veio a ser reafirmado quando Jesus disse que João Batista era Elias, no desassombro da pregação messiânica, naquela disposição de caterpillar que vai aplanando os caminhos, derrubando os outeiros, levando aterros para dentro de abismos e fazendo com que um caminho possível da pregação fosse estabelecido de maneira preparatória à vinda do Messias. E Jesus disse: João Batista é Elias. Não que fosse a reencarnação de Elias, mas era aquele que vinha no espírito e no poder de Elias, com as características, com os traços de Elias, com as marcas daquela impetuosidade, para realizar no tempo anterior à manifestação de Jesus as mesmas coisas que Elias fez no que diz respeito a limpar Israel para um novo tempo, com aquela mesma ousadia e coragem. De modo que João Batista, conquanto fosse primo de Jesus, apenas alguns meses mais velho do que ele, foi quem iniciou o trabalho de convocar Israel a arrepender-se, converter-se, dizendo: o reino de Deus está à mão, chegou. E logo depois vem Jesus e ele diz: olha, é a ele que vocês devem seguir. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perguntado se ele era o Cristo, ele disse: não, eu não o sou. É ele. Eu sou apenas o amigo do noivo, que estou feliz da vida, porque eu ouço a sua voz e sei que os dias do banquete da comunhão, do enternuramento de espíritos com Deus chegou. Essa alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. E ainda, esse mesmo traço é reafirmado de tal modo que no livro do Apocalipse se fala de duas testemunhas, e uma delas é pintada com os desenhos e personalidade de Elias, com esse poder de chamar fogo do céu para consumir coisas na terra, mostrando a importância desse traço na definição dessa personalidade. E que teve o seu clímax não apenas nos enfrentamentos do rei Acabe, não apenas nas missões que a ele foram designadas como a nenhum outro profeta antes dele, mas também e sobretudo no cume do Monte Carmelo, quando ele fez o rei de Israel convocar todo o povo para essa hora de teste. E chamou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, de modo que era ele sozinho contra 750, fora um público pagão e supersticioso, sem saber de que lado ficava, e ele solitariamente disse: eu, no Senhor, sou uma multidão. E ainda provocou os profetas de Baal e do poste ídolo, desde de manhã cedo. Invoquem a Baal. E os caras se lancetavam, se feriam, se cortavam, como era do seu costume. E Elias dizia: gritem mais alto. Pode ser que ele ande mal do ouvido, precisando de um auditivo telex, alguma coisa do gênero. Ou quem sabe está viajando, saiu de férias, foi fazer turismo, ou está dormindo, ou é a hora da siesta de Baal. Gritem! E nada. Quando deu 3 da tarde, mais ou menos, ele disse: a bravata e a fanfarrice acabou, cheguem para lá.
e mandou jogarem água e água e água no altar do Senhor e fez aquele círculo fundo e mandou encher de água e molhou o altar de pedras e os holocaustos que estavam oferecidos e invocou o nome de Deus, como já lhes disse, afirmando: Senhor, que fique hoje sabido que só tu és Deus e que eu sou teu profeta. E fogo caiu do céu e consumiu o holocausto e destruiu as pedras e lambeu a água do rego fundo à volta nas circunvalações que haviam sido feitas. E o povo caiu prostrado em terra, dizendo: só o Senhor é Deus. E ele, eram dias do Velho Testamento, tirou a espada, pegou a cambada toda dos 750 profetas corruptores do povo de Israel, que os incitavam a cultuarem a divindade de Baal, e os levou para baixo no Monte Carmelo, para o ribeiro do Quizon, e os matou a todos. Vocês podem imaginar o que é matar 750 pessoas. Não tem braço que aguente. O cabra era macho. Lampião era um palitinho de fósforo perto de um sujeito desse. Qualquer garoto aí do American Navy, primeiro não iam nem aguentar fazer a coisa, porque agora eles só matam com videogame, né? Foi um sucesso. Agora assim, no cara a cara, olhando no olho, pelo amor de Deus. A nossa consciência humana, graças a Deus, exceto em casos absolutamente adoecidos, ela já não comporta esse enfrentamento, que é um sinal de graça para a gente. Mas o homem primitivo fazia isso e não tinha crise à noite para dormir, especialmente se fizesse com a certeza de que estava limpando um povo de uma maldade, como um cirurgião arranca sem culpa um câncer possível ainda de ser extirpado para que um ser humano não seja morto pelo convívio com ele. Mas foram outros tempos que o Novo Testamento deixou definitivamente para trás nas nossas vidas. Agora, esse é o traço, essa é a força, essa é a configuração, esse é o desenho, essa é a arquitetura psicológica desse indivíduo. Agora, observem que depois de fazer isso tudo, e ainda tinha havido o episódio de que ele declarara de que não choveria, num golpe, num chute nas regiões baixas de Baal. Mas foi assim um pé no saco, me desculpem, de Baal, que era o rei da fertilidade, o deus da chuva. Olha, não vai chover até que eu fale outra vez pela palavra do Senhor. E durante 3 anos e 6 meses não choveu. E a moçada do Baal não sabia mais o que fazer. E na hora que ele eliminou esse mal, ele mandou dizer ao rei Acabe: olha, corre rápido para casa, senão não vai dar tempo, porque vem chuva sobre a terra. Ele acabou de dizer isso e a chuvarada veio. Esse é o homem. Aí o rei Acabe chega em casa e diz à esposa dele, a Jezabel, que virou também uma figura arquetípica, projetada do Velho Testamento para o Novo, a tal ponto que ela aparece no Apocalipse como figura arquetípica. E disse a ela: olha, Elias matou todos os teus profetinhos de estimação. Essa moçada da macumba, da mandinga, de Baal, que vivia aqui contigo, está todo mundo morto. E ela já tinha mandado matar todos os profetas de Deus antes. Somente uns poucos tinham escapado. E Elias, porque lhes era apavorante a figura de Elias. Aí ela ficou louca. Disse: olha, façam-me os deuses como lhes aprouver, se o Elias amanhecer com a cabeça sobre o tronco.
E aí chega essa notícia para Elias. E esse cara que tinha enfrentado todo mundo não aguentou essa rodadinha de saia da Jezabel. Quando ela rodou a baiana, aconteceu um negócio com Elias. Um trauma materno, alguma coisa, mas quando ela deu a rodada, lá veio o Elias que rodou assim. Aí o Elias inicia um caminho de fuga. E vai até Berseba. Vocês não queiram saber o que é ir a pé de Jezreel a Berseba. E não tem um macho para aguentar a jornada hoje aqui nessa tenda. A pé. Não tem. Não teria, não. A começar em mim. Não tem. É uma jornada no deserto que não tem tamanho. Aí ele chega lá, cansado, dorme, é alimentado pelo anjo 2 vezes e segue uma jornada no mínimo de mais 400 quilômetros, ou talvez até de 1000, dependendo de onde fosse o Monte Horebe, que arqueológica e geograficamente não se tem certeza a respeito. Ele entra lá, e vocês ouviram a leitura, de como ele está lá dentro, numa depressão desgraçada, escondido, literalmente, de Deus e do mundo. Aí começam manifestações diferentes a acontecerem. Ele entra na caverna, e aqui se diz, e lhe veio a palavra do Senhor que lhe disse: que fazes aqui, Elias? Aí olha a resposta dele: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Novidade, né? Ele estava só há um tempão. E procuram tirar minha vida. Novidade, né? Nenhuma. Disse Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Imagina o vento quebrando lascas dos montes. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Pedra para todo lado caindo. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo ardente, crepitante. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma brisa, um cicio suave, um murmurar, E quando Elias ouviu o barulho, o murmurejo do vento entre as fendas, fazendo aquele eco, ele cobriu o rosto e lhe veio a palavra do Senhor outra vez, lhe perguntando: que fazes aqui, Elias? Aí Elias repete a mesma coisa com uma adição. Agora ele acrescenta o superlativo: tenho sido extremo zeloso. E disse tudo mais. Mataram todo mundo, eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Aí a resposta de Deus a Elias, depois que ele lhe diz isso tudo, é: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e dá a ele 3 missões. Unge Azael rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás profeta em Israel no lugar de Acabe. E já que você está cansado, unge Eliseu profeta em teu lugar.
Só não disse que demoraria mais 13 anos para ele passar a capa para o Eliseu. Mas unge. E pode ir, ó, eu tenho uma notícia para você. Rapaz, você está pensando que você é o ó do Borogodó divino? Eu separei para mim 7.000 alminhas que não dobraram os joelhos a Baal, nem beijaram poste ídolo. Para de pensar que o mundo gira em torno da tua pessoa. Agora olha aqui para mim. Com todo esse traço forte de personalidade, e com esse histórico de inabatibilidade, de irreversibilidade, de não depressividade, de tenacidade completamente anormal nas suas convicções, e depois de ter realizado tudo o que realizou, parece que ele havia acumulado durante tantos anos resistências, tinha guardado no armazém da alma todas as energias que tinha e que possuía, e que uma vez, tendo consumado o que ele julgava fosse aquilo que de mais importante ele deveria fazer, na intenção de trazer Israel de volta à consciência de quem era Deus, quando esse sentimento de missão cumprida se estabeleceu, se instalou, a desmobilização interior foi imediata. Imediata. Uma semana antes, se a Jezabel mandasse dizer que iria matá-lo, ele sairia palitando os dentes e assoviando. Mas agora, depois de ter eliminado todos os perigos, a alma quer um descanso. A alma quer férias. A alma quer respirar. A alma não quer correr, não quer mais se esconder. A alma diz, pronto, acabou, está feito. Porque durante todos os anos anteriores, ele tinha trabalhado olhando para aquele dia, para aquela hora, especialmente depois que a contagem regressiva, para que a chuva viesse, numa revelação que só Deus daria a ele, só ele teria, o coração dele se encheu de um ânimo silente, porém intenso, de quem chegando àquela hora, com aquela limpeza, com aquele varrer de sujeira, enfim, o coração dele descansaria. Porque não há ninguém que seja tão resistente, tão obstinado, tão tenaz, tão valente, tão audacioso, tão intrépido, que não estabeleça, ainda que de maneira inconsciente, alguns marcos para o descanso, alguns prazos para que o terror termine, para que a perseguição se vá. Não há ninguém que viva o tempo todo na perspectiva de que o tempo todo será daquele modo, sem que haja qualquer alívio no processo. Nenhuma alma humana suporta a promessa de que jamais haverá descanso. É um inferno. De maneira que quando aquela hora chegou, com aquela chuva, com aquela renovação, com aquele lavar no caminho dele e de Israel, o coração dele desmontou todo o aparato psicológico, espiritual, mental, de resistência, e ele disse, que bom, chegou a minha hora de voltar para Gileade, de onde ele era natural, montanhas lindas que hoje estão na Jordânia, ondulantes e belas, naquele tempo férteis, belíssimas de se ver, e de ter algum tipo de normalidade para a minha vida. Quando vem essa notícia de Jezabel, quando a saia da bicha roda, e o Elias perde a cabeça.
e saem disparada, em estado de perturbação, literalmente, fugindo léguas e léguas e léguas, sem saber aonde seria o seu lugar de descanso, e foi buscar refúgio no Monte Horebe, que era um lugar distante, mais distante que na mente dele se associava no seu imaginário como hebreu, judeu, israelita, à manifestação geoespiritual de Deus, a Moisés, onde as tábuas da lei foram dadas. Ele vai para lá, para esse lugar de refúgio. Agora olha aqui para mim. É interessante. É o processo psicológico que permeia toda essa história. Porque vejam que quando ele chega lá, ele está tomado de autopiedade. Coitadinho de mim, Elias, que venci os profetas de Baal e os do poste ídolo, que fiz vir chuva sobre a terra. Coitadinho de mim, que sobrevivi numa época de matança. Mas não é esse o argumento. Ele tem que dizer, eu fui extremamente zeloso, eu fiquei só, e agora procuram tirar minha vida. E Deus pergunta, que fazes aqui, Elias, por uma segunda vez? Ele repete de novo com esse superlativo, eu tenho sido extremamente zeloso. Esse extremamente zeloso define muito mais o estado de autocomiseração, de autopiedade, até do que o procuram tirar minha vida. É quando o indivíduo que passou por uma série de coisas, de opressões, de tribulações, de dificuldades, e as vence, e pensa que já não se terá mais aflições no mundo, e botou todas as suas reservas interiores para aquele enfrentamento, ouve dizer logo depois de uma coisa infinitamente menor do que o que ele já vencera, de que essa coisa se levanta contra ele, e ele está totalmente desguarnecido e a alma é apanhada de surpresa. E não se remobiliza, não se regrupa para nenhum tipo de recomposição pessoal, a ponto que diga a si próprio: o que é isto? Quem venceu mais, vence o menos. Quem andou contigo contra tudo e contra todos, não estará contigo diante dessa Jezabel. Mas a desmobilização implantada nele não dá mais a ele a alegria de recontingenciar, de rearrumar, de reagrupar, de se colocar em pé e de dizer: Deus é o mesmo, eu sou o mesmo, e eu que nunca tive medo, nem agora tampouco terei outra vez. Não será a primeira vez, essa história não vai ser inaugurada na minha vida agora. Frequentemente, minha gente, depois de períodos intensos de lutas, quando a gente experimenta algum alívio, alguma bonança, ao invés de nós nos tornarmos mais fortes para qualquer que seja o enfrentamento, e frequentemente os que vêm nem são maiores, às vezes são até menores, mas o ardil, a sutileza, a arapuca, o engano, a miragem, a fantasia de que neste mundo poderemos não ter aflições, nos debilita nessa hora após o cansaço, de tal modo que aquele que enfrentou um tsunami agora corre diante de uma marola, de uma soca, de uma ressaca normal e comum na vida, porque se desmobilizou, se despreparou, evocou o status da Nova Jerusalém para a bagaça do planeta. E ficou com a impressão de que a missão estava cumprida. E poucas coisas são mais autodestrutivas do que a impressão enganosa de que há uma missão cumprida
nesta terra. Não há missões cumpridas nesta terra. Não há férias. Há apenas tribulações menores. Tribulações que a gente enfrenta, se aprende a se gloriar nas próprias tribulações, de modo que a tribulação produz experiência, e a experiência produz perseverança, a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, experiência esperança. Mas numa sucessão, não importando se são maiores, se são menores, no mundo tereis aflições. Mas nós temos uma dificuldade enorme de admitir que no mundo nós teremos aflições. Especialmente quando algo grande demais se avoluma diante de nós e a gente tem que ficar tempos, às vezes longos, de vigilância, lutando contra aquilo, e dá-nos a sensação de ter vencido e de que aquele vencer teria trazido consigo um período milenar para a nossa existência. Qualquer que seja o levante seguinte, nos encontrará desmobilizados. E essa desmobilização ganha contornos de uma piedade extremamente autopiedosa. O cara diz para Deus: eu sou piedoso, sou extremamente zeloso do Senhor. Eu fiquei só e agora querem matar-me. Olha para mim. Tem pena de mim, ó Deus. E aí o que acontece com ele é que tudo que ele sabe, ele esquece. Tudo que ele já tinha arregimentado, ele dispersa. Tudo que já era perseverança nele, se esmorece. As experiências que já tinha tido são esquecidas. E inicia-se um processo de pena de si mesmo, de autocomiseração, de lamúria, de reclamação, de queixa, de um lamber de feridas em si mesmo, de autocafuné, de se botar na rede da própria alma. Ai de mim! De fazer amor consigo mesmo, de cantar lullabies para si mesmo, dizendo: coitadinho de você, nana, Elisinho, que é hora de nanar. Nana, Elisinho, senão Jezabel vai te pegar. Nana. O cara entra nessa. E aí você não entende, diz: meu Deus, como é que essa pessoa que já viveu tanto, já passou por tantas, está agora nessa aí de fazendo automaternidade, dono da própria creche, aluno matriculado, só eu e mais ninguém. Creche do Elias. Fiquei só. E quero cuidados extremos. Porque eu fui extremamente zeloso, agora está na hora do bônus. Suspensão de toda aflição. Agora, o interessante é o fenômeno psicológico, que conquanto nós estejamos falando de um homem de alma primitiva, como a de Elias, a alma, podem ter certeza, sempre será primitiva, ela nunca será pós-moderna. As angústias sempre são as mesmas. A alma é sempre atrasada, minha gente. A alma se atrasa muito, especialmente depois que se requer da mente um esforço enorme, intenso, para enfrentar dificuldades, e fica-se com a impressão de que as dificuldades passaram. Quando a alma se deita e se refastela e sorri dizendo: alma,
descansa que chegou a tua vez. Não importa se o guerreiro era Elias, se a Jezabel rodar a sainha e disser, vou matar o cara, o corpo pula, o espírito vai, mas a alma fica lá atrás, na boleia do ser, no último vagão da vida. Ele vai correndo com a mente por sobrevivência, com o corpo porque não dava para se auto-arrebatar e se projetar, porque se tivesse um teletransporte era o que ele faria. Tá. Mas a alma parece que acumulou todas as tristezas dos anos passados e ao invés de purgá-las com aquilo que em Israel tinha sido purgado, ficou no inconsciente dele acumulado os anos de dor, de perseguição, de fuga, de traição, de gente sendo morta, de amigos eliminados, do arbítrio perverso de Acabe e de Jezabel, todas aquelas coisas que agora eram apenas fantasmagoria, se tanto, nem mais fatos eram, porque um dia novo tinha começado, mas porque ele tinha se desmobilizado, tinha deixado de estar vigilante, tinha imposto e determinado que o tempo da sua folga começara. Quando a primeira ameaça chega, o que volta não é a energia da consciência, o que vem é o acumulado da alma, carregado de autopiedade, de autocomiseração. E como ele não tinha queixas a apresentar raivosamente a Deus, ele transforma isso tudo num processo de autolambeção, de autocomiseração, de pena de si mesmo. E pobre do indivíduo que cede à sua alma o direito de ter pena dele próprio. Pobre dessa pessoa. Porque a alma gosta de andar bem atrás dos fatos. Especialmente se ela ficar tomada de autopiedade, aí ela vira uma lesma no caminho. E você pode até saber tudo que Elias sabia. Pode até ter no intelecto todas as construções da memória dos fatos passados há pouco tempo. Pode até dizer para si mesmo sobre quem é Deus, e ele aqui chama o Senhor de o Senhor dos Exércitos. Pode ter até a experiência do Deus que chega no fogo, na tempestade, no vento forte, mas o coração do indivíduo não se anima nem no poder de Deus. Só reconheceu a graça de Deus no vento e na brisa. Por quê, hein? Aqui se diz o Senhor não estava em nenhuma dessas coisas. Não é porque o Senhor não estivesse, porque o texto diz que diante de Deus vieram essas coisas, foram manifestações dele. Mas é que a alma de Elias estava naquele estado de quem queria uma brisa. A alma atrasada em relação aos fatos da existência. E é o que acontece quando a gente diz para si mesmo que tem o direito a uma folga na vida. Depois de ter batalhado muitas batalhas, lutado muitas lutas, enfrentado muitas adversidades e ter conseguido algum momento de vitória, e a pessoa chega e diz, pronto, consumado está o teu reino na minha vida. Eu determino de daqui para frente nada mais ruim me acontecerá. Todo mundo vai gostar de mim, ninguém mais vai me perseguir. Aonde eu passar, será só beijinhos para Elias, outdoor para o profeta salvador de Israel, aleluia. Glória a Deus e a mim um pouquinho também, que eu aguentei essa barra.
Vejam como a alma da gente é enganosa. E aí qualquer peteleco vira um tsunami na existência da pessoa. Me diga se você já não se encontrou diversas vezes nesse estado de irreconhecibilidade. Você se olha e diz, meu Deus, o que aconteceu comigo? Até semana passada eu vinha numa resistência enorme, só foi eu ter a impressão de que as coisas tinham melhorado, que eu me desmobilizei de tal modo que agora, seja uma careta, seja uma rejeição, seja algo que vem em escala muito menor do que você já enfrentou na vida e hoje você não consegue lidar com isso sob hipótese alguma, parece que um monstro lhe está assolando e é só Jezabel. Por quê? Não será porque algum mecanismo enganoso se instalou em você, dizendo, bom, os meus dias de sofrimento passaram. Eu já cumpri a minha parte. Eu encontrei uma hora boa para viver e estou gostando disso. Não admito que nesse momento ninguém venha mais rodar a saia para mim, nem fazer careta, nem coisa nenhuma. Mas como a vida não nos poupa, e graças a Deus não nos poupa, senão a gente adoece de todo e perde a mobilidade e a resistência de ser, Deus permite que as Jezabéis façam suas ameaças, suas caretas, para que a gente se reencontre, para que a gente se reconheça, para que a gente se perceba, para que a gente caia em si. Agora, fique atento, porque é justamente nesse processo que o engano fica mais sutil, na medida em que a gente começa a evocar todo o trabalho feito, todos os choros chorados, todas as perseguições do passado, todas as canseiras já tidas, todas as injustiças já vistas, vividas e percebidas, com essa evocação de uma razão superior apresentável diante de Deus, dizendo, já aconteceu demais na minha vida, eu fiquei só e agora volto outra vez a mim que fui extremamente zeloso do Senhor. Eu queria perguntar se, porventura, você não está vivendo num desses momentos espirituais em que a sua mente até já tomou posse de um monte de coisas que dizem respeito à realidade do Evangelho prometida para você no dia chamado hoje. Mas a sua alma se recusa a adiantar-se. A sua alma continua no compasso das dores, das frustrações, que antes eram currículo de resistência, mas que agora, só porque você instituiu um sábado de folga para você, e ele foi ocupado por uma segunda-feira tediosa de inimizade, de perseguição, você não consegue se mobilizar por inteiro para o enfrentamento. E o mecanismo que mantém a desmobilização é a autopiedade, a autocomiseração. E você começa a ficar com muita peninha de você, servinho do Senhor, coitadinho, que ninguém deixa em paz, nem um pouquinho. Aí a Jezabel vai virando um tiranossauro Rexa. E você em retirada, se evadindo da vida, lamentando e chorando. Eu aposto que com a sua mente você sabe o que é verdade e o que é fato. E que Jesus não nos enganou quando disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você sabe a ponto de poder dizer para outros
que todo dia carrega seu próprio mal e que não há nenhum privilégio de que haverá um dia sem mal nenhum, a não ser quando vem aquele dia onde já não haverá mais choro, nem mais lágrima, nem mais contradição, nem mais perseguição, nem mais ambivalência, ambiguidade, e nem eu mais serei eu mesmo com as minhas ambivalências próprias e ambiguidades próprias, e já não carregarei esse meu corpo de morte, frágil e adoecível, mas enquanto esse dia não chegar, Jesus disse, não fique ansioso de nada e nem enganado de coisa alguma, porque basta cada dia o seu próprio mal. Mas se você perder essa consciência por um momento e instituir que chegou a hora do seu spa e do seu lazer espiritual e psicológico, meu amigo, qualquer coisa que lhe venha gerará na sua vida medos, fobias, fugas, fraquezas, tristezas, autopiedade, autocomiseração, fará de você um coitadinho, fará de você irreconhecível. Gerará em você tudo quanto não trouxe você até aqui. Porque se você tivesse se tratado desse modo o tempo todo, você teria sucumbido no caminho há muito tempo. Não foi com essa tergiversação, nem com essa claudicância que você chegou até aqui. Você chegou aqui pela obstinação da fé, pela obediência, pela perseverança, pela determinação de que doa como doa, você não vai ceder, você não vai se entregar, você não vai nivelar por baixo, você não vai temer. E você vai sempre saber que faz parte. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas, disse o Senhor Jesus. Agora veja o que foi que entrou aí em você. Às vezes você se afligia com um filho há muitos anos. Aí o garoto ou a garota tiveram uma experiência de vida, de conversão, ou de encontro com a consciência. E você que estava tão concentrado naquilo ali, diz para si mesmo, bom, o meu milênio chegou, aleluia. E tinha aguentado o perrengue de 15 anos, 20 anos. Obrigado, Pai. Aí você vai saindo por aí, que bom, legal. Aí se levanta, uma nora surta. Um primo enlouquece. Uma irmã sua perde o juízo em relação à vida e a você. A sua melhor companheira de oração nos 15 anos agora fica morrendo de inveja das orações que foram respondidas. E começa a tratar você mal e você... quase que diz, Senhor, me devolve o filho doente, que é para eu não ser perseguida pela minha irmã de oração. Veja quais são os aplicativos e os exemplos na sua própria vida e existência. Você ficou desempregado tanto tempo, vivendo de ajudas que outros davam, de bicos que você fazia, sem saber de nada, de como seria o dia seguinte ou a semana seguinte, mas você cria que viria, que a graça de Deus viria. E todo dia você dizia, não me faltou nunca, nem me faltará nada. Até que você ganhou um emprego. E assinaram a sua carteira. E de trabalhador você passou a empregado, que é outra história. Aí você se acostumou, uns 5 anos ali, comprou carro, comprou 2, viajou, trocou o armário e as roupas, deu testemunho da bênção de Deus. Por alguma veneta do patrão ou do mercado, todavia,
você foi dispensado ou dispensada. E aí os seus cartões de crédito foram sendo solicitados de volta. Aí o seu cheque foi cancelado. Aí o Serasa passou a ser parte do seu sobrenome. Como é o seu nome? Fulano de tal, Serasa. Aí você teve que vender o segundo carro. Ai, que dor! Que dor! Que dor! Vendi o meu segundo carro. Aí apertou mais, você teve que vender o primeiro. Ai! 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 Mas estava arrancando o seu ventre, os seus testículos. Aí lá vai você até o ponto do ônibus. Isso é um caminho que você nunca fez na vida. Nunca lhe aconteceu antes. Você vai, o filho do rei não anda assim. Ai, meu Deus, aquela coisa. Ah, eu tinha que pegar Mercedes-Benz, mas privado, não esse coletivo. Olha que a carroceria é Caio, hein? A maioria deles. Aí o cara desaprende tudo. A gente vai se aviadando da noite para o dia. Estado de viadagem espiritual. Total. Aí a gente vai reclamando de tudo. Tudo é pesado, tudo é ruim, tudo é uma droga, tudo é uma porcaria, tudo. E a gente nem se dá conta de onde a gente estava antes. Do tempo em que aquilo que a gente chama hoje de droga era uma droga medicinal que nos salvava. Agora até o remédio a gente chama de droga dupla, sem reconhecer que até a ausência dele seria uma droga horrível. Porque o coração da gente é extremamente viciado na construção fantasiosa de que todo esforço que a gente tenha feito há de terá uma remuneração terrena. Por mais que a gente saiba que não é e fomos ensinados que não é, mas a alma da gente quer que seja. E como ela determina que assim será, e frequentemente assim não é, ou se é por um tempo, mas um tempo para respirar, sem nenhuma garantia de que não haverá renovação de dificuldades apenas com fisionomias diferentes. Porque ai de nós sem dificuldades neste mundo, ai de nós sem tribulação, ai de nós sem ameaça, ai de nós sem antagonismo, ai de nós já experimentando antecipadamente o milênio no planeta, a gente vai virando seres, me perdoem de novo, aviadadíssimos. A gente é salvo na privação, a gente é salvo na tribulação, a gente é salvo na relatividade, a gente é salvo na não unanimidade, a gente é salvo às vezes na relativização da nossa reputação. Eu passei a maior parte dos meus dias adulto, depois de convertido, tendo pequenos problemas, apenas. Era gente que me traía, que eu sabia que eu me traía, mas eu deixava assim mesmo, porque eu pago para ver até onde o cara vai. Frequentemente eu pago para ver, eu digo, vou ver, não é possível. Mas eu deixo ele ir. Dou uns toques aqui e ali, daqui a pouco ele... Bem. Aí eu vou lá, converso com ele, a maioria se levanta, não tem queixas, a gente segue. Mas essas dores, as dores do justo, as dores que, se você não tomar cuidado, santificam você de maneira equivocada.
de maneira ensoberbecida. São as dores da superioridade, da espiritualidade superior. Igualmente sutis e perigosas. Até que chegou uma época, aí já no meio da década de 90, que eu comecei a experimentar as dores da vergonha. As dores da destruição daquilo que os homens chamam de honra, reputação, respeito, reverência. Gradualmente, até que de 98 para frente foi uma derrocada só. Aí no ano de 99 eu já começava a encontrar pessoas que tinham vivido assim das minhas tetas, como uns vampiros do meu leite espiritual, olhando para você e já nem reconhecendo você, lhe tratando como se você fosse um monstro. E aí o coração vai se enchendo de autopiedade. E aí tudo que a mente sabe já não serve porque a alma recusa consolar-se. Ah, Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso, porque isso foi acontecer comigo. Aí aquilo que antes você passava e tirava de letra, agora, meu amigo, faz de você letrinha na sopa da maldade. E quem quer que lhe diga o oposto, parece que lhe está ofendendo. Quem quer que lhe pergunte até Deus, o que é que tu fazes aqui? Vai ouvir de você uma ladainha de justiça própria. Porque a alma é uma drogada em potencial. Porque a alma, se não viver subjugada à consciência da sua própria relatividade e não viver em dependência de uma mente superior produzida em nós pela fé e vinculada à palavra de Deus e a Jesus, pela renovação cotidiana da nossa certeza de que no mundo a gente tem aflições, tem ameaças, tem dificuldades, mas tenhamos bom ânimo, venceremos o mundo, e mais que isso, que nós somos mais que vencedores, não é vencendo na ausência de dificuldades, somos mais que vencedores na continuidade delas. Como diz Paulo em Romanos 8, porque de dia e de noite somos afligidos, entregues à morte todo dia. À espada, à fome, à escassez, ao perigo, ao antagonismo, às dificuldades, em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Do contrário, a gente está vencendo o quê? A brisa? A brisa? A gente é mais do que vencedor, é vencendo todo dia aquilo que é adversidade, que é Satanás na vida da gente. Seja objetivo, seja subjetivo, seja de que natureza for, seja a contingencialidade da dor física, seja a tentativa de nos relativizarem, de nos olharem de maneira horrível, feia, seja como for, seja tendo e correndo a tentação de entendo escorregar para longe de Deus, seja na escassez de não ter e ver o coração correr a tentação de recorrer àquilo que não deveria ou reclamar em relação ao que se julgaria que deveria ter a mais. Não importa em que polo estejamos, Paulo diz, isso acontece com a gente o dia todo dia, com caras diferentes, com fisionomias diferentes, mas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Agora olha aqui para mim. Aonde foi que você abandonou a sua alma nessa história toda? Que você está no buraco, não há dúvida, não é?
procurou o Monte Horebe, que é para sofrer no sagrado. Eu vou ver se, pelo menos no Monte Horebe, eu tenho um espazinho de sossego. Ainda vai ser atormentado pelo Espírito de Deus lá. Aí quando vê uma brisazinha suave, o Elias diz, que beleza. Aí olha o tratamento de Deus. O que tu fazes aqui, Elias? Tudo que Elias queria era que Deus dissesse, Elias, meu filho está bom. Já trabalhaste demais. Eis que eu te abençoo e te jubilo. Mas vem o Senhor e diz, que fazes aqui, Elias? Levanta, seu frouxo. Aí sai daqui, vai até a Síria. Pelo amor de Deus, era um caminho danado, mas também bem feito quem mandou ir para Horebe, para o fim do mundo. Só para andar mais, né? Vai até a Síria e unge Azael, rei lá. Depois vai até Israel e unge Jeú, rei no lugar de Acabe. E vai e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Aí ele fez isso tudo, ainda foi logo atrás do Eliseu, pensando que o negócio ia terminar. Chamou o Eliseu e disse, tu sabes o que eu fiz contigo. Aí o Eliseu disse, eu sei. Foi lá, matou uma das juntas de boi que tinha, deu uma churrascada para a família e seguiu com Elias. Mas durou mais 13 anos, até que o Senhor levasse Elias aos céus, num roda-moinho. E olha que ele não foi levado nas carruagens de fogo, não. As carruagens de fogo vieram, mas o cara subiu na tensão. Redemoinho é tensão, meu irmão. Tensão, alta tensão. Cavalo de fogo era cenografia. Agora o arrebatamento é na tensão. Até para subir a gente sobe na tensão. Mas onde foi que você abandonou a sua alma? Quando eu digo abandonou, não é que ela tenha ficado em algum lugar, a prova de que ela não ficou é que você está todo abobalhado assim, né? Falando só com a alma. Passado, as dores, o que eu já tive, o que eu já cansei, o que eu já não devo ter mais. E eu sei exatamente como é isso, porque eu que nunca tinha tido isso, fiquei os anos de 99, até mais ou menos no final de 2005, ainda vivendo os ecos dessa rebordose. De modo que vocês estão olhando não para um indivíduo que não provou isso. E eu dou graças a Deus por ter provado, por ter sido todo relativizado, por ter ficado nu e pelado em praça pública, por ter sido visto com olhos que eu jamais imaginei que os homens a mim atribuiriam olhares ou interpretações para todo lado. Porque uma vez que eu comecei a parar de dizer sobre o meu passado, que eu fui extremamente zeloso, e que eu vivi sozinho, e que eu estava só, e que eu tinha me dado, e me matado, e me esfolado, e trabalhado mais do que a maioria, e quando tudo isso foi parando, e o Senhor me perguntando o que tu estás fazendo aqui, Caio? Aqui, Caio! O quê? Quando eu comecei a parar de ter pena de mim, eu nunca tive pena de mim em certas coisas, mas na sutileza dessa dimensão, hoje eu olho para trás, 6 anos depois, 10 anos depois, 12 anos depois, 13 anos depois, e eu vejo como naquele período eu senti penas sutis de mim. E que mal desgraçado é aquilo. Meu exercício mais cotidiano é o de não ter pena de mim. E eu espero crescer, virar homem grande em estatura diante de Deus,
para não ter pena de mim nem um dia da minha vida, nunca mais. E de nenhuma dor, de nenhuma tristeza, de nenhum dissabor, de nenhuma decepção, de nenhum enfrentamento, de nenhum desapontamento. Porque se você achar que merece folga, pode ter certeza, a sua alma se imbecilizará. E qualquer rodada das saias perversas da vida deixarão você em rota de fuga. E o seu coração se encherá de autocomiseração. E será piedosa a autopiedade. Será diante de Deus. Será dizendo, Senhor, lembra-te do que eu já fiz para ti e me dá aquela folga prometida. E o Senhor cura a gente dizendo, levanta daqui, vai até a Síria. Sai da Síria e faz uma visita na casa da Jezabel. E depois unge Eliseu profeta em teu lugar. Agora ele só vai assumir daqui a 13 anos. Esse é o teu tratamento, Elias. E quando tu subires, virão carruagens de fogo, mas eu prometo que você vai subir na tensão. Vai ver glória e glória, mas vai subir na tensão da existência. E se não for assim, todos nós nos retardamos nessa vida. O melhor de nós se imbeciliza. O melhor de nós se fragiliza. Porque a graça determina que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, meus irmãos. Sem um bom espinho na carne, nenhuma carne morre para que o Espírito prevaleça em Deus e para a glória de Deus. E se você for levado ao terceiro céu, pode ter certeza, o espinho será mais profundo. Tascado num lugar mais agudo, que é para você lembrar todo dia que a sua satisfação não vem das mesas, nem dos banquetes, nem da paz circundante, nem das unanimidades, nem das revelações que você tenha, a sua suficiência vem de Deus. E é só daí que vem, é dele que você se alimenta, é nele que você se fortalece. Essa é a palavra do Espírito de Deus para nós hoje. É a palavra do Espírito Santo para mim. É a verdade do Espírito para todo aquele que queira andar segundo Jesus. Sem ilusão. Grato por todos os trabalhos feitos um dia. Grato pelas libertações recentes. Mas sem nenhuma ilusão quanto ao fato de que antes que venha novo céu e nova terra nos quais habita a justiça, nós estaremos vivendo um tempo de isenção de dificuldades. Elas mudam de cara, de fisionomia, de personagens, de cenografia, de modus operandi. Mas não nos esqueçamos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus. Eu venci essa bagaça. Eu venci o mundo. O que nos resta é aprendermos com o Salmo 42 aquela oração que bota a alma no seu próprio lugar. Porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Ao invés de deixar a alma falar, cala a alma. A gente dá muitos direitos à alma. Fala, alminha, expressa a tua dor, minha alma. É uma adulação à alma horrorosa. E nesse mundo de tanta psicologia, pelo amor de Deus, a alma é a deusa.
A senhora das senhoras, a rainha das rainhas, a psique. Fala, minha psique. E a bicha é falante. Reclamadora, é inventadora, é fantasiosa, é insatisfeita. É uma Jezabel a nossa alma. Agora, comece a perguntar a ela. Por que tu estás assim? Não é para que ela dê as razões dela, não. Essa pergunta é para calá-la. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, minha vida, Deus meu. Ou como diz Paulo, eu esmurro a mim mesmo e me reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Portanto, gloriemo-nos na glória de Deus, na transcendência do que nos aguarda. Mas também gloriemo-nos hoje nas próprias tribulações, sabendo nós isto, que a tribulação, uma vez enfrentada, produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E a esperança não nos deixa confundidos jamais. Porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vamos dar as mãos só um pouquinho. O que você ia cantar, meu querido Alexandre? Então vamos. Estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio, e Deus meu, a Ele o meu auxílio, e Deus meu. Mais uma vez. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio, e Deus meu, a Ele o meu auxílio, e Deus meu,
Se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Também se a nossa esperança quiser ser coroada na presente existência, nós apenas viveremos para nos frustrar e nos frustrar. Nós somos daquele da esperança que espera contra a esperança. Nós somos daqueles que dizem, sem poesia, como fato perseverante da fé, que ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento, todavia nós nos alegramos no Senhor, no Deus da nossa salvação. E se coisas boas acontecerem, fique grato, mas não ache que elas se perpetuarão como cócegas crônicas em você. Porque o dia de amanhã pode não trazer as dificuldades de hoje, mas trará os seus próprios males. Não ande ansioso, ande confiante, e também não ande fantasioso, pensando que uma vez provado, nunca mais será provado outra vez. E agradeça pelas provações, porque a provação é que produz em nós coisas boas. Sem provação nós não desenvolvemos caráter. Sem provação a gente não desenvolve perseverança, experiência, esperança. Sem provação a gente não aprende aquela construção interior sólida e íntegra e que mantém obstinadamente a mente com ações contínuas e não tergiversantes. Sem provação, sem tribulação, ninguém fica preparado para a alegria do eterno peso de glória que virá a ser revelado em nós. Isso tudo é parte do nosso forjamento. Por isso, não dê a você a falsa ideia de que os tempos de agruras passaram, elas mudarão de cara, mas nós não mudaremos a nossa determinação. Olharemos para aquele que disse, será assim, mas o Espírito estará em vocês, e vocês serão consolados, e vocês serão mais fortes, e da fraqueza vocês tirarão força, e até de onde se espera produzirá-se mel, porque eu sustentarei a vocês, se vocês abrirem a boca no deserto. Eu sustentarei o meu povo com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Essa é a palavra, essa é a promessa. Que seja sobre mim a tua promessa, sobre os meus irmãos e, sobretudo, Senhor, dá-nos um espírito perseverante, que a nossa fé não retroaja, porque o justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não estará o teu coração. Não deixa que a gente retroceda sem sentir, porque frequentemente a gente andou para trás, nesse moonwalking do Michael Jackson espiritual. Andando lá para o fundo do palco, pensando que faz show para frente. Por favor, abre os nossos olhos para que a gente não caia em nenhum engano. Que os nossos passos sejam adiante e que o fruto da nossa vida hoje seja melhor do que o fruto dela ontem. E que ninguém viva do estoque do passado, porque o maná não sobrevive de um dia para o outro. O pão nosso é de cada dia, é dá-nos hoje. Dá-nos hoje e é dado-nos hoje, por isso. Não permite que queiramos viver dos pães no formol, mas do pão fresco que a tua graça nos sirva hoje. É o que eu te rogo por mim, pelos meus irmãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém
e amém.